Luigi Key não era um homem que partilhava nem o seu império, nem o seu tempo, e definitivamente nem a mulher cujo riso suave acabara de ser roubado pelo rosto de outro homem no ecrã do telemóvel dela. O escritório estava demasiado silencioso para o seu gosto. Luigi Key conseguia ouvir tudo a partir da sua sala de canto, com paredes de vidro. Teclados, o murmúrio baixo de vozes na área principal, o toque ocasional de um telefone, e depois havia o som que o estava a deixar louco durante toda a semana. Uma vibração suave, depois outra e outra. Ele nem precisava de olhar para cima para saber de onde vinha. Da secretária de Melissa Davis. Ela sentava-se mesmo à porta do seu escritório, a primeira linha de defesa entre ele e o resto do mundo. Todos os visitantes passavam por ela, todas as chamadas telefônicas, todos os documentos, todas as alterações na agenda. Ele confiava nela mais do que admitia, mesmo para si mesmo. Mas, ultimamente, Melissa também era a fonte de algo com que ele não estava habituado a lidar, uma atração constante. Mais uma vez ele murmurou, olhando para o vidro fosco onde a silhueta dela se movia. Ela estava ao telefone. Ele podia ver a cabeça dela inclinada para baixo, os dedos se movendo rapidamente, os ombros balançando uma vez em uma risada silenciosa. Ele odiava como o peito se apertava com isso. Não era da conta dele. Ela podia falar com quem quisesse, podia enviar mensagens para quem quisesse. Ela era sua funcionária. Ele era o chefe dela. Só isso. Outra risada suave chegou até ele através da porta entreaberta. A sua mandíbula flexionou. Ele pressionou o botão do intercomunicador na sua secretária. Melissa, disse ele, e a cadeira dela rangeu quando ela se endireitou. Sim, Sr. Key, entre, respondeu ele. Ela entrou com o tablet contra o peito e uma caneta atrás da orelha. O telemóvel dela ficou na secretária, com o ecrã virado para baixo, como se ela estivesse a tentar fingir que ele não existia. Melissa usava uma blusa branca simples, enfiada numa saia lápis preta. Nada era chamativo, mas nada nela parecia simples para ele. A blusa moldava-se ao corpo dela de uma forma que tornava difícil para ele desviar o olhar. O cabelo escuro estava preso num coque solto, com alguns fios escapando ao redor do rosto. Os olhos dela, daquele castanho suave e quente, sempre pareciam um pouco honestos demais para o mundo dele. Sim, perguntou ela, fechando a porta atrás de si. Luigi recostou-se na cadeira. Remarcou a reunião com o Mason para amanhã. Sim, às 11, respondeu ela imediatamente. Tem 30 minutos livres agora e depois uma teleconferência com Chicago às 15 horas. E os contratos da Lawson & Price na sua secretária? Ela acenou com a cabeça para a pilha organizada. Ele ainda não tinha tocado neles. As abas vermelhas são assinaturas. As abas azuis são notas. Claro que sim. Ela era eficiente, organizada e sempre 10 passos à frente de todos os outros. Então, por que o incomodava tanto que no meio de tudo isso alguém lá fora ainda tivesse atenção suficiente dela para fazê-la sorrir assim? Ele a observou por um segundo a mais do que o necessário. Melissa se mexeu, apertando o tablet com mais força. Precisa de mais alguma coisa, senhor? O senhor o incomodou. Ele estava acostumado a isso de todos. Vindo dela, parecia uma barreira. Ele quase disse que não. Quase a deixou sair e voltar para a conversa que tinha iluminado o rosto dela daquela forma. Em vez disso, ouviu-se dizer: tem estado muito ao telemóvel esta semana. As sobrancelhas dela levantaram-se. Desculpe? Ele cruzou as mãos sobre o peito. Reparo em tudo neste escritório. Você sabe disso. As bochechas dela ficaram vermelhas. Eu fiz todo o meu trabalho. Eu não disse que não fez. Então qual é o problema? Ela perguntou, um pouco na defensiva agora. Lá estava novamente. Aquela faísca. Ele sentia isso toda vez que ela reagia, mesmo quando ela tentava esconder. A maioria das pessoas nunca olhava nos olhos dele. A Melissa olhava. Todos os dias. Ele não devia gostar tanto disso como gostava. Isto é um negócio, disse ele calmamente. Não é um clube social. Ela cerrou os dentes por um momento. Ele viu como ela engoliu o que quer que fosse que ela queria dizer e mudou para algo mais educado. Entendido, respondeu ela. Terei mais cuidado. Ela virou-se para sair. Melissa. Ela parou com a mão na maçaneta da porta. Se houver algo urgente, disse ele, as palavras saindo mais lentas, mais pesadas, pode me avisar. Ela inspirou, ficou de costas para ele por um segundo,
Depois virou-se o suficiente para que ele pudesse ver o seu perfil. É pessoal, disse ela suavemente, mas está resolvido. Não vai interferir no trabalho. Pessoal? Essa palavra penetrou-lhe a pele como uma faca. Ele acenou com a cabeça uma vez. Ótimo! Ela saiu do escritório, fechando a porta atrás de si. Ele olhou novamente para o vidro, a silhueta dela sentada, a forma da sua cabeça inclinada para baixo. Outra vibração suave. Ele apertou os lábios. Tentou concentrar-se nos contratos, nos números, nos nomes, em qualquer coisa, menos na imagem na sua cabeça de Melissa a sorrir para as palavras de outra pessoa. Funcionou durante cerca de 7 minutos. Então o destino deu-lhe algo que ele deveria ter ignorado. Uma ida para comprar café. Vou até ao átrio comprar café, disse ela, enfiando a cabeça no escritório dele. Quero de sempre. Ele olhou para cima. Preto, sem açúcar. Ela sorriu. Eu sei. Claro que sabia. Ele observou-a afastar-se, os saltos dela batendo no chão de madeira, o balanço da saia dela distraindo-o o suficiente para fazê-lo esquecer o que tinha na mão até ouvir. Buzz, buzz. Os seus olhos se voltaram para a secretária dela. O telemóvel dela estava lá, com a tela para cima desta vez, acendendo a cada vibração. Do ângulo em que estava, ele só conseguia ver uma parte da tela através da porta aberta. Ele não se mexeu. Ele não deveria se mexer. Ele disse isso a si mesmo 2 vezes. Então, o telemóvel vibrou novamente com mais insistência e um pequeno banner de pré-visualização deslizou pela parte superior. Ele se levantou. Quando chegou à porta, tinha-se convencido de que iria apenas fechá-la por privacidade, pelo barulho, por qualquer desculpa que soasse menos insana do que a verdade. Saiu. O telemóvel dela vibrou novamente. Parou ao lado da secretária dela. Uma nova mensagem apareceu. Os seus olhos a viram antes que ele pudesse desviar o olhar. Andrew, tenha certeza de que está bem? Ligue-me se tiver uma pausa. Uma foto de perfil estava acima do nome. Um homem na casa dos 30 anos, talvez, com um sorriso confiante e barba por fazer. Olhos azuis, cabelo bonito, dentes perfeitos. O tipo de homem que as mulheres na rua se viravam para olhar. O tipo de homem que não pertencia em lado nenhum perto do ecrã da Melissa. O peito do Luigi ficou quente. Andrew. Um pequeno emoji de estetoscópio ao lado do nome dele. O tipo de detalhe que não se dava a um contacto aleatório. Apareceu outra mensagem. Andrew, posso passar aí mais tarde, se quiseres. Não precisas lidar com isso sozinho. A sua mão fechou-se em punho ao lado do corpo. Lidar com o quê? Por que esse homem estava a se oferecer para passar por lá? Por que Melissa não estava a lidar com algo sozinha? E por que diabos Luigi não sabia nada sobre isso? Ele inspirou lentamente pelo nariz. Sabia que deveria voltar para o seu escritório. Sabia que devia respeitar a privacidade dela. Fingir que não tinha visto nada. Deixar para lá. Em vez disso, inclinou-se para a frente apenas o suficiente para ver o resto da conversa. Longas filas de mensagens, check-ins, pequenas piadas, uma foto de uma chávena de café que ela aparentemente tinha enviado mais cedo com as palavras: "Estou a funcionar à base de cafeína e estresse." Um emoji de risada dele. Um rosto piscando dela. A sua inveja disparou. Sr. Key. A voz dela cortou o ar como um holofote. Ele endireitou-se imediatamente. Melissa estava ao lado do elevador, segurando uma bandeja com 2 cafés e um pequeno saco de papel. Ela congelou quando viu onde ele estava. Os seus olhos baixaram para o telemóvel, ainda brilhando na secretária entre eles. Por uma fração de segundo, o medo passou pelo seu rosto. Então ela mascarou-o com outra coisa. Calma, neutra, profissional. Mas ele já tinha visto a primeira reação. Afastou-se da secretária dela, com uma expressão dura. Deixaste o teu telemóvel fora do lugar, disse ele. Só me ausentei por 1 minuto, respondeu ela, aproximando-se rapidamente e pousando a bandeja. Os seus dedos voaram para bloquear o ecrã e virar o telemóvel. O edifício é seguro. Não é essa a questão. Ela olhou nos olhos dele. Então, qual é? Ele não respondeu imediatamente. Ele poderia dizer a verdade, que estava com ciúmes, que a ideia de outro homem passar por lá mais tarde o deixava com uma raiva que ele não reconhecia em si mesmo,
que odiava que ela estivesse a partilhar partes do seu dia, o seu estresse, as suas fotos de café com outra pessoa, em vez de com ele. Ele não disse nada disso. Em vez disso, voltou para o seu escritório, deixando a porta entreaberta, e sentou-se à sua secretária com mais força do que o necessário. A partir de agora, disse ele alto o suficiente para que ela ouvisse, nenhum telemóvel pessoal na secretária principal durante o horário de expediente. Houve uma pausa. Incluindo o meu? Perguntou ela com cuidado. Ele quase sorriu com isso. Ela sempre notava os pequenos duplos padrões. Sim, incluindo o seu, respondeu ele. Ele ouviu-a suspirar. Entendido, disse ela. O resto da tarde arrastou-se. Ele chamou-a para cada pequena coisa. Um relatório, uma correção, uma mudança de horário. Ele observava a maneira como ela olhava para sua bolsa, onde ele sabia que o telemóvel dela estava agora. Os dedos dela pairavam perto dele, depois recuavam. Os lábios dela pressionavam-se como se ela quisesse verificar, mas se recusasse a quebrar a nova regra que ele acabara de inventar. A certa altura, ele se pegou a olhar para a porta, esperando que ela entrasse sozinha, apenas para conversar sobre algo que ele não tinha ideia. Ele estava a enlouquecer. Por volta das 18 horas, a maioria dos funcionários começou a sair. Os elevadores tocavam, as cadeiras eram empurradas para trás. As luzes do escritório se apagavam, fileira por fileira, à medida que as pessoas saíam. Melissa ainda estava na sua mesa. Ela sempre ficava até ele sair. Ele sabia disso. Ele também sabia que ela parecia cansada. Havia sombras claras sob os olhos dela que ele não tinha visto algumas semanas atrás. Os ombros dela estavam um pouco mais tensos. O sorriso dela quando alguém brincava com ela não chegava aos olhos como antes. Isso o incomodava. Ele terminou de digitar um e-mail, clicou em enviar e levantou-se. Melissa, ele chamou. Ela levantou-se da cadeira. Sim, entre. Ela pegou o caderno e entrou, fechando a porta atrás de si. Pode ir para casa, disse ele. Terminamos por hoje. Ela pestanejou surpreendida. Tenha certeza de que já terminamos? Eu disse, terminamos. Ela observou-o por um momento. Está bem. Ele observou-a, a forma como ela segurava o caderno contra o peito como um pequeno escudo. A forma como os seus olhos pareciam procurar algo no rosto dele. Está tudo bem? Perguntou ela baixinho. Ele franziu a testa. Por que não estaria? Você tem estado... Ela hesitou. Diferente hoje, esta semana. Ele não respondeu. Eu fiz algo errado? Ela acrescentou, e havia algo na sua voz que atingiu o peito dele em cheio. Não, disse ele, mais severo do que pretendia. Você não fez nada errado. Ela estremeceu um pouco com o tom dele. Ele exalou, tentando novamente. És boa no que fazes, disse ele. A melhor assistente que já tive. Um pequeno sorriso tímido tocou os lábios dela. Obrigada. Ele limpou a garganta. Lembra-te apenas que este é um escritório de alto nível. As pessoas observam, elas falam. Não quero que ninguém pense que estás distraída. Não estou, disse ela com mais firmeza desta vez. Prometo-lhe que seja o que for que esteja a acontecer na minha vida pessoal, fica do lado de fora dessas portas. Do lado de fora dessas portas. Ele detestava essa frase, aquela fronteira que ele não tinha atravessado, mas estava mesmo ao lado. Ótimo, respondeu ele. Ela acenou com a cabeça e virou-se para sair. Melissa. Ela olhou para trás. Se algo sério estiver a acontecer, disse ele, escolhendo cada palavra lentamente. Preciso de saber, não como seu chefe, mas como a pessoa responsável por si enquanto estiver sob este teto. Os olhos dela suavizaram-se. Por mim ou pela empresa? Perguntou ela. Ele manteve o olhar fixo nela. Por ambos. Houve uma longa pausa. Estou a tratar disso, disse ela gentilmente. E não quero ser um fardo. Não para si. Ele odiava essa palavra ainda mais do que pessoal. Não é um fardo, ele retorquiu. Os lábios dela abriram-se em surpresa. O silêncio prolongou-se. Ele desviou o olhar primeiro. Pode ir. Ela saiu sem dizer mais nada, fechando a porta atrás de si. Desta vez, ele observou-a até ao elevador. Ela pegou na mala, no casaco e desapareceu atrás das portas de metal com um suave sinal sonoro. Durante um minuto inteiro, ele ficou ali parado no seu escritório, as luzes da cidade a piscarem do outro lado do vidro, o seu próprio reflexo a olhar para ele, queixo rígido, ombros tensos, olhos mais escuros do que o habitual. Ele voltou para a sua secretária e sentou-se. Ele deveria ir para casa. Tinha uma cobertura à sua espera, uma vista da cidade, um copo de uísque caro com o seu nome.
Em vez disso, abriu a gaveta inferior da sua secretária e tirou um pequeno dispositivo preto que raramente usava, mas que tinha encomendado para a sua equipa de segurança. Um pequeno telefone ligado ao sistema interno do edifício. Ele percorreu os registros das câmaras da recepção, do corredor, do átrio, do elevador. Viu Melissa sair do edifício, com o casaco bem apertado à volta do corpo e a mala ao ombro. Nas imagens, viu-a sair para o passeio, afastar-se alguns passos da porta principal e depois parar. Ela enfiou a mão na mala e tirou o telemóvel. O ecrã brilhava contra o rosto dela. Ela sorriu. O estômago dele revirou-se. Ela digitou algo, os polegares movendo-se rapidamente. Um momento depois, ela levou o telemóvel ao ouvido, ouvindo, acenando com a cabeça para palavras que ele não podia ouvir. No ecrã, ele viu-a dizer algo baixinho, depois rir, a cabeça inclinada um pouco para trás. A inveja atingiu-o como um soco. Ele desligou o ecrã. Por alguns segundos, ele ficou ali sentado, inspirando e expirando, com a mão apertando o pequeno aparelho. Então, abriu o portátil, aproximou-o de si e clicou numa barra de pesquisa em branco. Digitou lentamente, ouvindo cada letra ecoar na sua mente. Andrew. Hesitou, depois acrescentou o apelido que tinha visto no banner de pré-visualização sem querer. Andrew Cole. Carregou em Enter. Os resultados carregaram em segundos. Luigi inclinou-se para a frente, estreitando os olhos enquanto uma série de imagens e links preenchiam o ecrã. Um rosto familiar apareceu no topo da página. O mesmo sorriso confiante, os mesmos olhos azuis, um título abaixo do nome. O seu coração bateu forte uma vez. Um médico, um especialista, ligado a algo que Melissa nunca lhe tinha contado. Ele olhou para o ecrã, sentindo uma estranha mistura de raiva, preocupação e algo que parecia muito com medo. Quem era este homem para Melissa? Com o que ela não estava lidando sozinha? E por que Luigi, um chefe da máfia acostumado a saber tudo, de repente se sentia como se fosse a última pessoa na vida dela a descobrir? Ele fechou o laptop lentamente, sua mente já a mil. Amanhã ele decidiu que iria obter respostas. Quer Melissa gostasse ou não, Luigi Key chegou mais cedo do que o normal na manhã seguinte. Ele não dormiu muito. Sempre que fechava os olhos, via novamente o rosto daquele homem. Andrew Cole, sorriso perfeito. Médico, prestável, presente. Tudo aquilo com que Luigi não devia preocupar-se. Estava no seu escritório às 6h40, sem o casaco do fato, mangas arregaçadas, a olhar para a cidade que acordava lá embaixo. As luzes do prédio acendiam uma a uma, como lembretes silenciosos de que a vida continuava, quer ele quisesse ou não. Mas a única coisa com que ele se importava naquela manhã era o som de passos suaves que ele conhecia de cor. Às 7h01, pontualmente, Melissa entrou. "Bom dia, Sr. Key", disse ela, com a voz mais suave do que o habitual, como se ainda estivesse meio adormecida. Hoje, ela usava uma blusa azul clara, cuidadosamente enfiada nas calças pretas. O cabelo estava solto, tocando os ombros, fazendo-a parecer diferente, mais aberta de alguma forma, mais delicada. Ou talvez ele estivesse apenas a vê-la de forma diferente por causa da noite anterior. "Bom dia", ele respondeu. A secretária dela estava impecável. Ela colocou a bolsa ao lado da cadeira, pegou no tablet e então parou. Os dedos pairaram sobre o telemóvel antes de ela o guardar no fundo da gaveta. Ela estava a obedecer à sua nova regra ridícula. Ele sentiu-se vitorioso e culpado. Fingiu ler um documento para que ela não percebesse que ele estava a observá-la. "O seu café, senhor", disse ela, levando uma chávena fumegante para o escritório dele, como sempre fazia. Mas quando o colocou sobre a mesa, não saiu imediatamente. As mãos dela cruzavam-se à sua frente como um ontem. Ele não levantou os olhos. "Não precisamos de discutir isso. Só não quero que pense que sou descuidado." "Não penso", disse ele rapidamente. Ela pestanejou, surpreendida pela rapidez da resposta. Luigi limpou a garganta. "É eficiente, focada, confiável. Isso não mudou." Ela exalou, a tensão nos ombros a diminuir. "Obrigada." Mas quando ela se virou para sair, o seu telemóvel vibrou baixinho dentro da gaveta. Ela congelou. Ele congelou e algo dentro dele se partiu novamente. "Melissa?" Ela virou-se lentamente. "Sim, pode verificar", disse ele com firmeza. "Não sou irracional." Os lábios dela se abriram em surpresa.
Vou verificar no meu intervalo, ele quase rosnou. O intervalo dela? Que intervalo? O que ela estava a tentar esconder agora? Feche a porta, disse ele. Ela obedeceu, voltando para dentro do escritório dele. Ele não queria soar rude, mas as palavras saíram mais duras do que o esperado. Você está distraída de novo. Só por um segundo, ela sussurrou. Não vai acontecer de novo. Melissa. Ele fechou a pasta à sua frente. Olhe para mim. Ela olhou e ele imediatamente se arrependeu de ter perguntado. Os olhos dela eram calorosos, cansados, sinceros. Isso fez com que ele quisesse puxá-la para mais perto, até que nada nela parecesse distante. Mas ele não se moveu. Preciso saber se a sua situação pessoal vai interferir no seu trabalho, disse ele, mantendo o tom neutro. Não vai. E esse homem, acrescentou ele baixinho, fazendo com que as bochechas dela ficassem quentes. Andrew? Ele odiava a gentileza com que ela dizia o nome dele. Sim, respondeu ele. Ele só está a ajudar com uma coisa. Uma coisa, repetiu ele. Uma coisa, uma coisa. Por que é que essa palavra parecia conter todo o coração dela? Ela o acenou com a cabeça, sem dar mais detalhes. Uma mentira por omissão. Ele reconheceu-a instantaneamente. Ele tinha usado isso toda a sua vida. Estou bem, acrescentou ela, forçando um pequeno sorriso. A sério? Ele não acreditava nela, mas também não podia insistir mais. Ainda não. Não sem admitir que tinha quebrado as suas próprias regras e visto as mensagens privadas dela. Então, mudou de assunto. Temos um longo dia pela frente, disse ele. Vou precisar de ti para trabalhar até tarde hoje à noite. As sobrancelhas dela se ergueram. Trabalhar até tarde? Pensei que tudo para hoje fosse administrável. Adicionei novas tarefas. Oh! Ela acenou com a cabeça educadamente. Claro, senhor. Ele quase lhe contou a verdade. Que só queria tê-la perto dele, onde pudesse ficar de olho nela. Onde a atenção dela não se desviasse para um ecrã brilhando com as preocupações de outra pessoa. Em vez disso, dispensou-a com um controlado. Pode ir. Ela saiu do escritório, mas a energia entre eles permaneceu. Às 17 horas, o escritório estava meio vazio. Às 19 horas, restavam apenas duas pessoas. Luigi e Melissa. Ela havia tirado os saltos horas atrás, andando com sapatilhas pretas macias, tentando esconder os pequenos gemidos de exaustão quando se abaixava para arquivar algo. Ele se recostou na cadeira mais de uma vez, apenas para observá-la andar. Toda vez que a gaveta dela vibrava, ela ficava tensa. Por volta das 19h40, ela finalmente esfregou a testa e suspirou. Fiz a atualização que você pediu, disse ela, entrando no escritório dele. Há mais alguma coisa que precise antes de eu ir? Vá. O peito dele apertou-se. Está a sair? Está a ficar tarde, e é eu. O telemóvel dela vibrou alto desta vez. Ela congelou. Os olhos de Luigi se voltaram para a gaveta dela. Melissa, disse ele levantando-se lentamente. Atenda. Os olhos dela se arregalaram. O quê? Tire-o, repetiu ele. Veja. Ela hesitou, depois caminhou até a secretária e abriu a gaveta. A tela se iluminou. O sangue dele ferveu. Andrew, estou a pensar em você. Você comeu? Um coração. Um coração amarelo. Mas ainda assim um coração. Melissa prendeu a respiração. O seu dedo pairou sobre o ecrã como se ela não soubesse o que fazer. Melissa, disse Luigi, colocando-se atrás dela antes que pudesse se conter. Ele é o teu namorado? Ela congelou completamente. O quê? Não, as suas bochechas ficaram vermelhas. Não, ele não é. Ele não é meu namorado. Então o que é ele? Perguntou ele com a voz mais baixa e áspera. Porque ele está a enviar corações, a oferecer-se para ir ver-te e a verificar como estás a cada hora. Ela virou-se para ele, chocada com a proximidade dele. As suas costas estavam a centímetros da cadeira. O corpo dele bloqueava a luz atrás dele. A presença dele era avassaladora, quente, alta, incrivelmente intensa. Por que te importas? Sussurrou ela. Ele não respondeu. Porque não podia. Porque todas as respostas que tinha eram demasiado perigosas, demasiado honestas, demasiado pessoais. Em vez disso, ele perguntou. É por causa dele que pareces cansada ultimamente? Ela pestanejou rapidamente, a confiança a tremer nos seus olhos. É complicado. Complicado? Ele também odiava essa palavra. Aproximou-se. A respiração dela ficou presa. Melissa, murmurou ele,
Não precisas de esconder tudo de mim. Não estou a esconder, ela sussurrou de volta, embora sua voz tremesse. Só não quero que penses mal de mim. O peito dele apertou dolorosamente. Impossível. Os lábios dela se abriram. O seu olhar caiu sobre eles por um segundo proibido. Então o telemóvel dela vibrou novamente. Ambos olharam para baixo. Andrew, estou lá fora, liga-me. Lá fora do prédio. O coração de Luigi parou. Ele vai buscar-te? Ele perguntou, com a voz subitamente aguda. Não, ela disse rapidamente. Não, ele não deveria. Ele só aparece às vezes, quando... Ele exigiu. O silêncio dela foi resposta suficiente. Ele pegou o casaco nas costas da cadeira e caminhou em direção ao elevador. Aonde vais? Ela perguntou, correndo atrás dele. Para garantir que a frente do meu prédio está segura. Por mim, sussurrou ela. Ele não negou. O átrio estava silencioso, exceto pelo guarda na recepção. Um homem alto estava junto às portas de vidro, com o telemóvel na mão, andando lentamente de um lado para o outro. Andrew Cole. Luigi soube imediatamente. O mesmo rosto das mensagens. A mesma postura irritantemente perfeita. O tipo de homem que se encaixava em quartos brancos e limpos e iluminação suave. Não no mundo em que Luigi vivia. Melissa correu para trás de Luigi sem fôlego. Andrew, o que está a fazer aqui? Perguntou ela. O homem virou-se. O seu rosto iluminou-se com uma preocupação clara e aliviada. Estava preocupado, disse Andrew, aproximando-se. Não estava a atender. Pensei que algo tivesse acontecido. Luigi colocou-se ligeiramente à frente de Melissa, sem pensar. Andrew pestanejou. E você é? A voz de Luigi estava calma. Calma demais. Ele não estava nada calmo. Sou o patrão dela. Andrew ofereceu um sorriso educado. Certo. Claro, não queria interromper o dia de trabalho dela. Só vim ver como ela estava. Ela estava a trabalhar até tarde, respondeu Luigi. A meu pedido, Melissa tocou levemente no braço de Luigi. Um pequeno gesto instintivo dizendo-lhe para parar, acalmar-se, respirar. Isso não o acalmou. Piorou tudo. Estou bem, disse ela a Andrew. A sério? Não precisavas de vir. Pareces exausta, disse Andrew suavemente. O teu pai pediu-me para ter a certeza. Andrew, ela sussurrou baixinho, arregalando os olhos. Luigi congelou. O pai dela? Algo clicou dentro dele. Algo grande. Algo que ele ainda não compreendia. Andrew percebeu que tinha falado demais e imediatamente corrigiu-se. Eu só quis dizer para não te preocupares. Estás pronta para ir para casa? Melissa olhou para Luigi como se estivesse a pedir permissão. Como se precisasse da resposta dele antes de poder dar uma resposta a Andrew. O seu maxilar travou. Ele queria dizer não. Ele queria dizer para ela ficar. Ele queria dizer muitas coisas que um chefe não deveria dizer. Em vez disso, ele forçou-se a dizer. Ela já terminou por hoje. Melissa engoliu em seco. Envio-te uma mensagem mais tarde, Andrew. Obrigada por ter vindo. Andrew acenou com a cabeça respeitosamente, mas Luigi percebeu o modo como o homem olhou para ela. Protetor, carinhoso, familiar. Isso fez algo primitivo arder em seu peito. Andrew saiu pelas portas de vidro, desaparecendo na noite. O silêncio envolveu-os. Melissa virou-se para Luigi. Não precisavas de descer, disse ela suavemente. Eu precisava, ele respondeu simplesmente. Por quê? A resposta dele saiu crua. Porque eu precisava saber quem ele é para você. A respiração dela tremeu. Eu disse que ele não é meu namorado. Isso não é suficiente. Ela olhou para ele, os olhos brilhando com confusão, saudade e um toque de medo. Por que você se importa tanto? Ela sussurrou novamente. Ele se aproximou, a voz dele baixou. Porque eu me importo. Ela não se mexeu, não respirou. O seu coração parecia ecoar pelo átrio silencioso. Então ela sussurrou. Luigi, o que estamos a fazer? Ele não sabia, só sabia que aquilo não terminaria ali. Não naquela noite. Não até que ele entendesse tudo o que ela estava a lhe esconder. E não até que ela respondesse à pergunta que ardia dentro dele. De quem exatamente ela o estava a afastar? De Andrew Cole ou de si mesma? A tensão do átrio não desapareceu da noite para o dia. Ela acompanhou Luigi e Melissa no dia seguinte, permanecendo em cada olhar, cada frase incompleta, cada momento em que os seus olhos se encontravam. E um deles desviava o olhar muito rapidamente. Nada entre eles era mais normal. Nada era simples.
E isso foi antes do e-mail sobre a festa. No meio da manhã, uma notificação apareceu na tela de Luigi, enviada pelo seu diretor de operações. Lembrete, recepção de agradecimento aos clientes esta noite. Key Enterprises, parceiros, presença fortemente recomendada. Luigi praguejou baixinho. Ele odiava essas coisas. Apertos de mão, sorrisos falsos, conversas fiadas intermináveis, mas eram necessárias. Mantinham os negócios tranquilos, os parceiros felizes e as suspeitas baixas. Ele apertou o intercomunicador. Melissa. A voz dela soou imediatamente. Sim, Sr. Key, entre. Ela entrou alguns segundos depois, com o tablet na mão, o cabelo preso num rabo de cavalo solto, que a fazia parecer ainda mais jovem, mais suave, suave demais para o mundo dele. Viu o e-mail sobre esta noite? Ele perguntou. Sim, ela tocou rapidamente no tablet. 19 horas. Salão privado no Hotel Atória. Lista de convidados já confirmada. Vai fazer um breve discurso após o brinde de boas-vindas. Ele resmungou. Você vai, ela pestanejou. Eu, és minha assistente. Normalmente eu apenas coordeno a partir do escritório, disse ela gentilmente, ou de casa. Não preciso estar no local. Quero que estejas lá, respondeu ele num tom que não deixava margem para discussão. Os lábios dela se abriram como se ela quisesse questionar isso, mas algo na expressão dele a impediu. Está bem, disse ela suavemente. Estarei lá. Quando ela se virou para sair, ele acrescentou. Vista-se adequadamente. É formal. Ela acenou com a cabeça uma vez, mas ele não deixou de notar o leve rubor nas bochechas dela quando ela fechou a porta. Ele recostou-se na cadeira, irritado consigo mesmo. Poderia ter pedido a um dos outros assistentes para ir. Poderia tê-la mantido longe de bebidas gratuitas, olhares curiosos e homens que poderiam ser amigáveis demais para o seu gosto. Em vez disso, acabara de mandá-la para a situação exata que acenderia o seu ciúme. Talvez quisesse ver o que aconteceria. Talvez uma parte dele quisesse saber se ela era a sua fraqueza ou se ele era a fraqueza dela. O Hotel Atória brilhava naquela noite. O salão privado que tinham alugado era todo em tons dourados suaves, madeira escura, cadeiras de veludo e uma ampla vista da cidade cintilante além das janelas do chão ao teto. A música de fundo zumbia, jazz suave, caro e de bom gosto. Luigi chegou primeiro, com um fato preto perfeitamente ajustado, camisa branca aberta no colarinho, sem gravata. Ele não gostava de nada em volta do pescoço. Gostava de respirar. A sua equipa de segurança dispersou-se pelas suas posições, misturando-se com a multidão que chegava aos poucos. Clientes, parceiros, algumas esposas, alguns maridos, algumas pessoas a esforçarem-se demasiado para parecerem importantes. Ele apertou mãos, sorriu o seu meio sorriso controlado, deixou as pessoas falarem mais do que ele. Mas a cada minuto que passava, ele estava ciente de uma coisa. Ela ainda não estava lá. Ele olhou para o relógio. De 19h13, atrasada. Para outra pessoa, não seria nada. Para Melissa, que vivia de horários, lembretes e calendários codificados por cores, 7 minutos de atraso pareciam uma eternidade. Ele estava prestes a enviar-lhe uma mensagem quando a sala ficou silenciosa de repente. Ela entrou. Melissa parou na entrada, entregando o casaco a um funcionário. Por um momento, ela pareceu não perceber quantas cabeças se viraram na sua direção. O cabelo estava solto, caindo sobre os ombros em ondas suaves. Ela usava um vestido preto, nem muito curto, nem muito longo, justo na cintura e terminando logo acima dos joelhos. O decote era modesto, mas a forma como o tecido moldava o corpo dela deixou-o com a boca seca. Brincos simples de prata, uma pulseira delicada, sem joias complicadas. Ela não precisava disso. Luigi sentiu algo dentro dele apertar. Ela era linda todos os dias. Mas hoje à noite, ela parecia que todas as mulheres na sala desejavam ser ela. E todos os homens desejavam ser aquele para quem ela estava a caminhar. Só que ela não estava a caminhar em direção a ninguém. Ela ficou ali parada por um segundo, absorvendo tudo. O menor sinal de nervosismo na maneira como ela alisava as mãos nas laterais do vestido. Então os seus olhos encontraram-no. Ele observou enquanto os ombros dela relaxavam o suficiente. Ela dirigiu-se na sua direção, abrindo o caminho entre a multidão, oferecendo sorrisos educados quando as pessoas a cumprimentavam. Senhor Key, disse ela quando chegou até ele, um pouco sem fôlego. Desculpe o atraso. O táxi demorou uma eternidade. Você está...
Ele parou a tempo antes de dizer o que realmente pensava. Perfeito. Perigoso. Meu. Apropriada. Ele terminou um pouco mais rude do que planeava. Os lábios dela tremeram, divertidos. Obrigada, acho. O seu diretor de operações aproximou-se, salvando-o dos seus próprios pensamentos. Luigi, os Harper acabaram de chegar e a equipa do Lawson está lá atrás. Estamos prontos quando você estiver. Tudo bem, Luigi acenou com a cabeça. Então, para Melissa, fique por perto. Vou precisar de ti. Claro, ela respondeu. Enquanto as primeiras rodadas de bebidas circulavam, Melissa assumiu seu papel sem esforço. Ela se movia ao lado dele com eficiência silenciosa, sussurrando nomes em seu ouvido quando alguém se aproximava. Aquele é Mark Lawson. Tu o conheceste há 3 meses. O nome da esposa dele é Anna. Eles acabaram de ter um menino. Ah, aquele é Daniel Harper. Tu não gostas dele. Chamaste-o de barulhento. Os seus comentários suaves fizeram-no soltar uma risada silenciosa mais de uma vez. Mas também fizeram outra coisa. Aproximaram-nos perigosamente. Cada vez que ela se inclinava para falar, ele sentia o perfume dela. Um perfume leve e quente, algo com baunilha e algo que ele não conseguia identificar. O corpo dela roçava a manga da sua camisa. Os dedos dela ocasionalmente tocavam a mão dele quando ela lhe passava um copo ou uma pasta. A sua atenção dividia-se entre o trabalho e a mulher cuja presença se tornara uma espécie de gravidade. Ele percebeu que outros homens a notavam. O assistente de Lawson, o próprio Harper. 2 consultores mais jovens sussurrando e olhando na direção dela. Ele odiava cada segundo disso. Perto da meia-noite, após o seu breve discurso e muitas conversas curtas, Melissa afastou-se para o lado da sala. Ele observou-a a ir embora. Ela ficou perto de uma planta alta junto às janelas, com uma mão no vidro frio enquanto olhava para a cidade e a outra a segurar a sua bolsa. A música ainda estava baixa, mas de onde ela estava, as vozes confundiam-se num zumbido de fundo. Luigi deixou outro homem terminar de contar uma longa história que ele mal ouviu. Acene com a cabeça nos momentos certos e em seguida peça licença. Atravesse a sala lentamente como se não estivesse com pressa. Por dentro, você está com pressa. Chegue até ela no momento em que ela der um pequeno passo para o lado, como se estivesse abrindo espaço para outra pessoa. Alguém que não está lá. Cansada? Pergunte. Ela deu um pequeno salto e sorriu. Estou bem. Só precisava de um minuto longe de toda essa conversa fiada. Você lidou bem com isso. Obrigada, disse ela. Tu também. Quase sorriste 3 vezes. Ele bufou baixinho. O teu senso de humor está ficando ousado. É tarde. Fico imprudente depois das 21 horas. Ele olhou para o perfil dela na luz fraca. As luzes da cidade refletiam nos olhos dela, tornando-os mais suaves, mais profundos. Está a gostar? Perguntou ele. Ela encolheu os ombros. A comida é boa. A vista é incrível. Você só me olhou com raiva 2 vezes, então não está tão ruim assim. Eu não olhei com raiva, protestou ele. Você olhou, disse ela, divertida. Toda vez que alguém ficava me olhando por muito tempo. Ele fez uma pausa. Eles estavam olhando. Estou com um vestido e saltos altos numa sala cheia de ternos, disse ela. As pessoas olham. Não deveriam. Ela virou-se para encará-lo de frente. Está com ciúmes, Sr. Key? Ele manteve o olhar fixo nela. Talvez esteja. O ar entre eles ficou pesado. A sua expressão brincalhona vacilou, substituída por algo mais frágil, mais real. Luigi, disse ela suavemente. O seu telemóvel vibrou na sua bolsa. Ela ficou tensa. Ele sentiu o seu humor mudar de caloroso para frio num piscar de olhos. É ele? Perguntou ele. Ela desviou o olhar. Não é a altura certa. É ele, disse ele com a voz mais baixa. Não é? Ela suspirou, claramente dividida. Só preciso ter a certeza de que está tudo bem. Ela afastou-se, dirigindo-se para um corredor mais silencioso que levava a um conjunto de casas de banho privadas e a uma sala de conferências menor. Ele seguiu-a. O corredor estava escuro, mas silencioso, a música abafada atrás deles. Melissa parou perto de uma porta fechada, pegou no telemóvel e verificou o ecrã. Luigi viu o nome de onde estava. Andrew. Ele cerrou os dentes. Ela colocou o telemóvel no ouvido, afastando-se ligeiramente dele quando a chamada foi atendida. Olá, disse ela suavemente. Não posso falar por muito tempo. Estou num evento de trabalho. Houve uma pausa enquanto ela ouvia. Luigi aproximou-se, parando logo atrás dela. Ele não tinha a intenção de ouvir a conversa.
Disse a si mesmo que só queria ter a certeza de que nada estava errado. Mas as palavras seguintes dela cortaram como uma lâmina. Estou bem, prometo, murmurou ela. Não te preocupes tanto. Vais ter um ataque cardíaco antes de qualquer um de nós. Ele ouviu uma voz masculina fraca do outro lado da linha. Não conseguiu distinguir as palavras, mas o tom era gentil. Familiar, muito familiar. Os ombros dela relaxaram. Eu sei, sussurrou ela. Gostaria de poder estar aí esta noite também. O peito de Luigi apertou-se dolorosamente. Gostaria de poder estar aí esta noite também. É complicado, ela continuou. Mas estou a lidar com isso, está bem? Já fizeste tanto por nós. Por ele. Não posso continuar a depender de ti sempre que fico com medo. A sua mente prendeu-se numa palavra. Nós. Por ele. Quem era ele? O pai dela? Outra pessoa? Ele aproximou-se ainda mais, sem perceber que a sua presença a envolvia. Ela enrijeceu quando o sentiu atrás dela e rapidamente terminou a chamada. Tenho de ir, disse ela ao telefone. Envia-me uma mensagem se houver alguma novidade, por favor. Outra pausa. Eu sei, sussurrou ela. Também te amo. Luigi congelou. Ela terminou a chamada. Por um segundo, nenhum dos dois se mexeu. Então ela se virou lentamente, esperando encontrar espaço, mas encontrando o calor sólido dele. Eles estavam muito próximos. As costas dela quase roçavam a parede. O paletó dele quase tocava o vestido dela. O corredor parecia estreito, o ar roubado de seus pulmões. Melissa, ele disse com voz baixa, mas intensa. Quem é ele? Ela engoliu em seco. Você ouviu isso? Você disse nós. Os olhos dele procuraram os dela. Você disse fórum e disse que ela fechou os olhos brevemente. Luigi, por favor, disseste que o amavas. Os olhos dela se abriram rapidamente. Não é o que pensas. Então diz-me o que é, disse ele, aproximando-se ainda mais. Porque agora tudo o que vejo é um homem que te liga a cada hora, verifica se estás bem constantemente, aparece no meu prédio e ouve palavras tuas que eu nunca ouvi. As bochechas dela ficaram vermelhas. És meu chefe. Não deverias ouvir isso de mim. Talvez eu queira, ele respondeu. O silêncio caiu entre eles como um peso. Ela olhou para ele, o peito subindo e descendo. Ele olhou de volta, o controlo com que vivia a escorregar centímetro a centímetro. Luigi, ela sussurrou, não tens o direito de estar com ciúmes. Eu sei, ele respondeu. Mas estás, ela disse. Estou, ele admitiu. A honestidade pairou no ar, crua e perigosa. A mão dela apertou o telemóvel. Estás a ultrapassar os limites. Tu ultrapassaste primeiro, ele disse com voz baixa. No momento em que entraste na minha vida e tornaste impossível ver este escritório apenas como um local de trabalho, os olhos dela brilharam. Não era minha intenção. Eu sei, ele disse. Não planeaste isso, não planeei. No entanto, aqui estamos nós. Ela tentou dar um passo para o lado para criar espaço, mas ele levantou a mão, apoiando-a na parede ao lado dela. Não a prendendo, mas também não a deixando fugir. Diga-me quem ele é para si, ele disse agora mais suavemente, e eu decidirei o que fazer com o ciúme depois. Ela riu uma vez, mas sem humor. Não é assim que as emoções funcionam. Para mim funciona, disse ele. Preciso de fatos, preciso de clareza. É assim que mantenho o controlo. E se os factos doem? Ela perguntou baixinho. Então doem. Os olhos dela procuraram os dele. Não vais gostar, ela sussurrou. Tenta. Os lábios dela tremeram. Andrew é importante. A palavra queimava. Ele esteve ao meu lado nos piores momentos, ela continuou. Ele ajudou a minha família mais do que posso explicar. Ele liga porque se preocupa. Eu digo que o amo porque o amo. A mão dele na parede fechou-se em punho. Ele sentiu algo dentro dele partir-se. Ele está apaixonado por si? Perguntou Luigi. Ela hesitou. Sim, disse ela finalmente. Pelo menos acho que está. O peito dele ficou frio. E você? Ele forçou a saída. Está apaixonada por ele? Os olhos dela encheram-se de lágrimas. Ela piscou antes que elas caíssem. Não é tão simples assim, disse ela com a voz trêmula. Meu coração está uma bagunça agora. Tudo está uma bagunça. Meu pai está doente. Meu irmão está passando por dificuldades. Estou trabalhando muitas horas. Estou tentando não desmoronar. Seu pai está doente. Ele interrompeu e as peças do quebra-cabeça de repente se encaixaram. Ela ficou imóvel.
Ele viu isso nos olhos dela. O que ela tentava manter fora daquelas portas do escritório acabara de entrar. Não importa, disse ela rapidamente. Não precisa se preocupar com isso, já tem problemas suficientes. Você decide o que eu preciso agora, respondeu ele, com uma mistura de raiva e preocupação. Tem passado por tudo isso e não disse nada. Não é seu trabalho cuidar da minha vida, disse ela. Você é meu chefe? Eu também sou um homem que ele se conteve bem a tempo. Quem? O quê? Quem pensa em você às 3 da manhã? Quem odeia que outra pessoa tenha visto você quebrar quando eu não vi? Quem sente que está a perder uma luta que nem sabia que estava a travar? Ela deu um passo para o lado, tentando passar por ele. Ele se moveu, bloqueando-a. Deixe-me voltar para dentro, ela sussurrou. Por favor. Não, ele disse. Ela se irritou. Você não é meu guardião. Ele se inclinou para mais perto e sua voz baixou para um murmúrio baixo e áspero. Então pare de agir como se eu não me importasse. Sua respiração parou. Por um momento, nada mais existia. Nenhuma música, nenhum cliente, nenhum hotel, nenhum médico olhando para o telefone, esperando por sua mensagem. Apenas eles. As costas dela roçaram a parede, o calor do corpo dela misturando-se com o dele. Ela olhou para ele, olhos arregalados, lábios entreabertos. Luigi, murmurou ela, o que estás a fazer? A verdade escapou antes que ele pudesse impedi-la. Perder o controle perto de ti, disse ele. A mão dele levantou-se quase por vontade própria, os dedos afastando uma mecha de cabelo do rosto dela. Deixou os nós dos dedos roçarem a bochecha dela, devagar, reverentemente, como se tivesse esperado meses por aquele pequeno toque. Ela fechou os olhos por um segundo, inclinando-se para ele. Diz-me para parar, sussurrou ele. Ela não disse. Em vez disso, quando abriu os olhos, olhou diretamente para os dele e sussurrou. Se eu te disser para parar, vais ouvir? Ele exalou, a testa repousando levemente contra a dela. Sim, disse ele honestamente, mas vou odiar isso. Os lábios dela se curvaram num sorriso minúsculo e comovente. Não quero ser um problema na tua vida, disse ela. Já tens inimigos suficientes. Tu não és um problema, respondeu ele. És a única coisa que me faz sentir assim ultimamente. Ele se controlou novamente, reprimindo a palavra certa. Seu olhar caiu sobre a boca dela. O olhar dela caiu sobre o dele. Lentamente, muito lentamente, ele inclinou a cabeça. A distância entre eles diminuiu até desaparecer. Os dedos dela, ainda segurando o telemóvel, roçaram o peito dele como se ela precisasse de algo sólido para se apoiar. Enquanto o mundo mudava sob seus pés, ele podia sentir a respiração dela contra seus lábios. Quente, instável. Seria tão fácil. 2, 5 centímetros, 1 segundo, uma escolha. Alguém bateu a porta no fim do corredor. Sr. Key, uma voz chamou, pedindo-lhe para a foto de grupo. O momento se despedaçou. Melissa recuou rapidamente, olhos arregalados, bochechas a arder. Ela deu um passo para o lado, saindo da gaiola do braço dele, como se tivesse acabado de escapar de uma tempestade da qual não tinha certeza se queria sair. Ele endireitou-se, maxilar apertado, olhos repentinamente escuros e cautelosos novamente. Estou a ir, gritou, a voz controlada como se nada tivesse acontecido. O funcionário desapareceu ao virar da esquina. Luigi voltou-se para Melissa. Ainda não terminamos, disse ele baixinho. A mão dela tremeu ligeiramente ao segurar o telemóvel. Não sei como lidar com nada disso. Não precisas de lidar, respondeu ele. Eu vou lidar com isso. Não é justo, ela sussurrou. Isto não é apenas negócios, Luigi. É o meu coração, a minha família, a minha vida. Eu sei, ele disse. E é exatamente por isso que não vou deixar isso nas mãos de um homem sobre o qual não sei nada. Ele deu um passo para trás, colocando uma pequena distância necessária entre eles. Volta para dentro, disse ele. Sorri. Faz o teu trabalho. Finge que está tudo normal. E tu? Perguntou ela. Ele ajeitou os punhos da camisa, sua expressão suavizando-se na máscara fria que o mundo conhecia. Vou descobrir exatamente quem é Andrew Krill Cole, disse ele. E o que ele realmente quer de ti. Seus olhos se arregalaram. Luigi, ele virou-se para a sala principal, sua voz baixa, mas firme. Se vou perder o controlo, disse ele mais para si mesmo do que para ela, não vou fazê-lo às cegas. Ele afastou-se antes que ela pudesse impedi-lo. Cada passo era uma promessa que ele não sabia como cumprir.
Atrás dele, no corredor silencioso com as luzes da cidade a entrar, Melissa encostou-se à parede, pressionando a mão sobre o coração acelerado. Ela não sabia o que a aterrorizava mais. O homem que amava a sua voz ao telefone ou o chefe da máfia que quase a beijou no escuro e agora estava determinado a descobrir todos os segredos que ela ainda guardava. E, em algum lugar entre esses dois homens, ela sabia que uma verdade estava a tornar-se impossível de ignorar. Mais cedo ou mais tarde, ela teria que escolher. Luigi não dormiu, nem por um minuto. Não depois do quase beijo no corredor do hotel. Não depois de ver Melissa forçar um sorriso durante a foto de grupo. Não depois de notar a maneira como ela esfregava o pulso como se seus nervos estivessem se desgastando por dentro. Ele repassou cada detalhe enquanto andava pela sua cobertura, com as luzes da cidade piscando atrás dele. O sussurro dela, a respiração trêmula, ela dizendo, eu te amo para outro homem. E então Andrew é importante. Ele ajudou a minha família. O meu pai está doente. Informações que ele nunca deveria ter sabido no corredor, do lado de fora da porta do banheiro. Mas o detalhe que o manteve acordado foi aquele que ela se recusou a esclarecer. Você está apaixonada por ele? O silêncio dela foi mais alto do que qualquer resposta. Então, quando o amanhecer chegou em Manhattan, Luigi não estava calmo, nem composto, nem era o chefe da máfia inabalável que as pessoas temiam. Ele era um homem que sentia que estava prestes a perder algo que nunca tivera de verdade. Às 7 horas, ele tomou uma decisão. Se Melissa não lhe contasse a verdade, ele mesmo a descobriria. Melissa chegou às 8h59, um minuto antes do horário. Ela nunca se atrasava. Entrou no escritório com um sorriso estranho, o cabelo preso, um vestido modesto e profissional, quase como se estivesse a tentar reconstruir uma barreira entre eles. Bom dia, disse ela suavemente. Bom dia, respondeu ele, com uma voz mais fria do que pretendia. Trabalharam em silêncio durante a primeira parte do dia. Ela manteve o telemóvel guardado na mala, recusando-se a verificá-lo. Ele fingiu não observá-la cada vez que ela se mexia na cadeira. A tensão era palpável. Às 11h15, ele levantou-se abruptamente. Melissa, ao meu escritório, disse ele, e ela seguiu-o com o caderno na mão. Ele fechou a porta atrás dela. Sente-se. Ela sentou-se cruzando as pernas e juntando as mãos com força. Ela sabia que algo pesado estava por vir. Luigi permaneceu de pé, de braços cruzados, com os olhos fixos nela. Ontem à noite, ele começou. Você me contou parte da verdade, mas não toda. Ela enrijeceu. Seu pai, ele continuou, ele está doente. Os olhos dela se voltaram para baixo. Sim, e este homem, Andrew, está envolvido. Ela desviou o olhar. Envolvido? Como? É isso que estou a perguntar. Ela inspirou lentamente. Ele é o médico do meu pai. As palavras caíram como um soco. Médico, isso explicava o emoji do estetoscópio. Isso explicava a sua preocupação, as suas mensagens constantes, a sua presença, mas não tudo. Luigi deu um passo à frente. Por que não me contaste nada disso antes? Porque é a minha família, disse ela com a voz trêmula. É minha responsabilidade. E não queria que pensasses que eu não era capaz de lidar com o meu trabalho. Tens tão pouca consideração por mim? Ele perguntou. Não, ela suspirou. Tenho demasiada consideração por ti. Aquela frase quase o destruiu. Ela continuou. Tu diriges um império. Tomas decisões que afetam centenas de pessoas. Não precisas dos meus problemas pessoais além disso. Melissa, disse ele, sentando-se lentamente na beira da secretária, inclinando-se para a frente. Eu cuido do meu pessoal. Os olhos dela se ergueram, suaves e feridos. Não tenho a certeza se posso ser uma das tuas pessoas. Tu já és. A respiração dela parou. A verdade pairou entre eles novamente, pesada e impossível. Mas ela desviou o olhar primeiro. Há mais, ela sussurrou sobre o meu pai. Eu sei, disse ele em voz baixa. Eu investiguei Andrew Cole. A cabeça dela se ergueu, os olhos arregalados. O quê? Ele não vacilou. Eu precisava de clareza. Luigi, isso é uma violação de quê? Ele interrompeu. A sua privacidade? Sim. Ele se levantou novamente, as mãos cruzadas atrás das costas. Estás a esconder algo que te afeta. Afeta a tua vida, afeta o teu coração, e esperas que eu fique sentado em silêncio enquanto tu desmoronas em silêncio. Não estou a desmoronar. Estás sim, disse ele calmamente. Só estás fingindo que não.
Ela também se levantou, o peito subindo e descendo. A voz dela baixou. Tu não tinhas o direito e não me deste escolha. Eles se entreolharam, ambos teimosos, ambos magoados. Finalmente ela sussurrou. O que descobriste? A sua expressão suavizou-se, não por pena, mas por algo mais profundo. Os registros médicos do teu pai, disse ele. E registros, horários de tratamento, questões de faturação. Ela pestanejou rapidamente, com lágrimas a acumularem-se. Batagurice. Viste tudo isso? Sim, admitiu ele. E vi que o Andrew não é apenas um médico. Ele é alguém que tem cuidado da tua família de uma forma que a maioria dos médicos não faria. Uma lágrima escorreu pela sua bochecha. Ele visita o teu pai em casa, continuou Luigi. Ele ajustou os seus turnos para estar disponível nas noites em que o teu irmão não podia estar presente. Ele dispensou os honorários quando o seguro atrasou. Melissa cobriu a boca com a mão como se tentasse conter um soluço. Ele tem sido uma tábua de salvação, disse Luigi calmamente. Eu vi isso. Ela olhou para ele com uma mistura de gratidão e dor. Então por que você presumiu que ele era mais do que isso porque eu estou apaixonado por você? Ele não conseguiu dizer. Em vez disso disse, você disse a ele que o amava. Luigi, ela sussurrou, balançando a cabeça. Não é romântico. Ele é como família agora. Eu amo-o porque ele salvou o meu pai. Porque ele me deu esperança, não porque estou apaixonada por ele. Ele sentiu o ar voltar aos seus pulmões. E ele está apaixonado por ti, disse Luigi gentilmente. Ela hesitou. Talvez, não sei. Ele nunca disse isso. Ele tentou alguma coisa? Não, disse ela instantaneamente. Ele é profissional e gentil e se preocupa com a minha família. É tudo. O silêncio instalou-se à sua volta. Então ela sussurrou. Agora acredita em mim? Ele fez mais do que queria ela admitir. Sim, disse ele. Ela exalou trêmula, enxugando as bochechas. Então, por favor, não torne isto mais difícil. A minha vida já está complicada. Ele aproximou-se, lento e cauteloso, como se aproximasse de uma criatura ferida que queria desesperadamente proteger. Não precisas de carregar este fardo sozinha, murmurou ele. Preciso, argumentou ela. Este fardo é meu, não teu. Ele segurou-lhe o queixo gentilmente, com o polegar a enxugar uma lágrima. Tornou-se meu, disse ele com uma voz profunda e calorosa. No momento em que deixei de ver-te, ele passou a ser apenas o meu assistente. A respiração dela ficou presa. Ela inclinou-se para o seu toque quase imperceptivelmente, mas o suficiente para que ele sentisse. Então, outra lágrima. O corpo dela cedeu um pouco. Ele a guiou até o sofá do escritório, sem pensar, sentando-se ao lado dela enquanto ela finalmente deixava a verdade sair. A condição do meu pai piorou há 2 meses, ela confessou. Andrew disse que ele precisará de uma cirurgia em breve. Cara, complicada. Meu seguro cobre apenas parte dela. Tenho economizado cada centavo que posso. Trabalhando até tarde, fazendo trabalhos freelance à noite. Estou exausta, Luigi. Estou apavorada. E não queria que me visses desmoronar. A voz dela falhou nas últimas palavras. Luigi sentiu algo se contorcer dolorosamente dentro dele. Ela não era frágil, ela não era fraca. Ela estava a lutar uma batalha sozinha porque achava que precisava ser forte por todos os outros. Melissa, murmurou ele, deslizando a mão para o ombro dela, quente e firme. Por que não me contaste antes? A voz dela era quase um sussurro. Não queria desapontar-te. Ele fechou os olhos por um segundo, lutando contra o impulso de puxá-la para os seus braços e nunca mais a soltar. Nunca poderias desapontar-me. Os dedos dela agarraram-se à manga da camisa dele. Pela primeira vez, ela não escondeu o seu tremor. Pela primeira vez, ela deixou-o ver a sua vulnerabilidade. E pela primeira vez, ele permitiu-se tocá-la sem restrições. Ele puxou-a gentilmente para o seu peito. Ela não resistiu, não discutiu, não fingiu. Ela derreteu-se nele, com a cabeça apoiada na sua camisa, a respiração irregular enquanto chorava baixinho, os braços dele envolvendo-a, protetores e firmes. Ele sussurrou no seu cabelo. Não estás mais sozinha. Ela agarrou-se a ele. Agarrou-se mesmo, como alguém que se agarra depois de ter estado demasiado tempo a nadar. Ficaram assim até a respiração dela se estabilizar. Ela afastou-se ligeiramente, limpando o rosto. Não devia ter feito isso. Desculpa. Não peças desculpa, disse ele suavemente. Nunca. Não a mim. As bochechas dela coraram.
mas depois a sua expressão mudou. A tensão voltou. Medo. O que acontece agora? Sussurrou ela. O olhar de Luigi era firme, seguro. Agora, disse ele, eu ajudo-te. Não, disse ela rapidamente, não podes. Eu posso, corrigiu ele. E vou ajudar. Ela levantou-se abruptamente. Luigi, não quero caridade. Não quero sentir que te devo algo. Ele também se levantou, ficando de frente para ela. Isto não é caridade. Isto é, eu preocupar-me com alguém que é importante para mim. Os lábios dela abriram-se. Ele aproximou-se. Tu és importante para mim, disse ele baixinho, mais do que eu deveria admitir. Ela engoliu em seco. Estás a ultrapassar os limites novamente. Ele abanou a cabeça. Não, sussurrou. Estou a traçar novos limites. Ela prendeu a respiração, mas antes que qualquer um dos dois pudesse dizer outra palavra, o telemóvel dela vibrou alto na bolsa. Ambos congelaram. Ela o tirou com as mãos trêmulas. Andrew, liga-me assim que possível. É urgente. O rosto dela ficou sem cor. Oh, não. Luigi aproximou-se com a atenção a cortá-lo. O que aconteceu? Ela olhou para cima com os olhos arregalados e assustados. É o meu pai, sussurrou ela. Algo está errado. A sala parecia estar parada ao redor deles. E Luigi Key tinha uma certeza absoluta. Ele não a deixaria enfrentar isso sozinha. A sala congelou ao redor deles. Melissa estava no centro do escritório de Luigi, os dedos a tremerem ao redor do telefone, os olhos arregalados e brilhantes de pânico. Luigi já tinha visto homens a quebrar. Já tinha visto pessoas a mentir. Já tinha visto o medo de 1000 formas diferentes. Mas nada o tocava tanto quanto o medo no rosto dela. O que aconteceu? Perguntou ele já a pegar no casaco. Eu não sei, sussurrou ela com a voz a falhar. O Andrew diz que é urgente. Meu pai, algo não está bem, preciso de ir. Então vamos, disse Luigi imediatamente. Nós, ela repetiu. Sim, ele respondeu com um tom monótono, definitivo, inabalável. Não deves enfrentar isto sozinha. Mas as tuas reuniões, a tua agenda. Cancela tudo, disse ele por cima do ombro, sem se dirigir a ninguém em particular. Porque naquele momento, a única coisa que importava era levá-la até o pai dela. Mas Luigi, você é meu chefe. Você não precisa fazer isso. Não vou deixar você lidar com isso sozinha, repetiu ele, mais devagar desta vez, com voz mais grave. Não esta noite, nunca mais. O lábio inferior dela tremeu. Algo em sua expressão, o cansaço, o medo, a gratidão, o atingiu mais forte do que qualquer confissão jamais poderia. Em poucos minutos, eles estavam dentro do SUV preto dele, as luzes da cidade passando rapidamente, enquanto o motorista cortava o trânsito com precisão cirúrgica. Melissa sentou-se ao lado dele no banco de trás, segurando o telemóvel com as duas mãos. Ela continuava a verificar o ecrã, mesmo que nenhuma nova mensagem tivesse aparecido. A sua respiração estava irregular. Muito rápido, observou Luigi. Ele aproximou-se sem tocar, mas perto o suficiente para que ela pudesse sentir o seu calor. Está segura, murmurou ele. Aconteça o que acontecer, estou aqui. Ela não olhou para ele. Se o fizesse, poderia desmoronar completamente, mas a sua voz era um sussurro. Obrigada. 2 pequenas palavras, mas que o atingiram como uma promessa. Quando chegaram ao modesto prédio de apartamentos 10 minutos depois, Melissa saiu a correr do SUV. Luigi seguiu-a imediatamente, mantendo-se perto, mas deixando-a ir à frente. Dentro do pequeno apartamento no segundo andar, Andrew Cole estava à espera. Ele levantou-se do sofá assim que Melissa entrou. Melissa, disse ele gentilmente, fico feliz por você estar aqui. Ela passou por ele correndo em direção à porta do quarto. Ele está bem? O que aconteceu? Ele estava bem ontem à noite. Ele brincou comigo ao telefone. Melissa, respire, disse Andrew suavemente. Seu pai está estável. A pressão arterial dele disparou. Ele está a descansar agora. Ela encostou-se à moldura da porta, soltando um soluço silencioso. Andrew colocou a mão no ombro dela. O maxilar de Luigi flexionou. Andrew percebeu porque um médico percebe tudo e retirou a mão respeitosamente. Senhor Key, disse ele educadamente. Presumo que veio com ela. Luigi simplesmente acenou com a cabeça. Não quero atrapalhar o seu trabalho, acrescentou Andrew. Estou grato por ela ter apoio. Melissa lançou um rápido olhar para Luigi, como se esperasse que ele não interpretasse mal nada. Ele interpretou, mas de forma diferente agora. A inveja não o consumia como antes. Não depois de ouvir Andrew dizer, o seu pai está estável.
Não depois de ver Melissa desmoronar-se no chuveiro e sussurrar, obrigada, como se ele fosse a única pessoa no mundo que a fazia sentir segura. Ainda assim, ele manteve a distância de Andrew. Disseste que a pressão dele subiu, disse Luigi calmamente. O que causou isso? Andrew hesitou, como se não tivesse a certeza do quanto revelar. Então Melissa interveio. Conta-lhe, por favor. Andrew acenou com a cabeça. O estresse, a fadiga e o atraso na medicação da semana passada não ajudaram. Ela estremeceu. Sinto muito. Tentei chegar a tempo, mas o trabalho não me deixou. Andrew interrompeu rapidamente. Não é culpa sua. Está a fazer tudo o que pode. Precisa de ajuda, Melissa. Não pode carregar tudo isso sozinha. Ela fechou os olhos, com o peito apertado. Tenho dito a mesma coisa, disse Luigi baixinho. Melissa abriu os olhos, surpreendida pela suavidade na voz dele. Este não era o chefe ciumento da festa. Este era um homem que acreditava em cada palavra que dizia. Andrew observou-os por um momento. Observou-os de verdade. Então, exalou lentamente. Vou dar um tempo a vocês dois. Ele entrou no quarto, fechando a porta suavemente para verificar o pai dela novamente. Quando ficaram sozinhos, Melissa afundou-se no pequeno sofá, enterrando o rosto nas mãos. Luigi sentou-se ao lado dela. Não perto o suficiente para a oprimir, mas perto o suficiente para que, se ela se inclinasse 1 centímetro, caísse nos seus braços. Sinto que estou a falhar com ele, sussurrou ela. Estou a esforçar-me tanto, Luigi. Eu simplesmente não posso perdê-lo. Não vais perdê-lo, disse ele suavemente. Não sabes disso, sussurrou ela. Lágrimas caíam. Tudo está a desmoronar-se. O meu pai precisa de uma cirurgia. O meu irmão mal consegue manter o emprego. Estou a trabalhar sem parar e tenho tanto medo de te contar porque achei que me verias como um fardo ou fraca, e não posso. A voz dela falhou. Não posso perder o meu emprego também. Melissa. Ele estendeu a mão e segurou a dela. Ela deixou. Os dedos dela estavam frios e trêmulos. Não vais perder nada, disse ele. Nem o teu emprego, nem o meu respeito, nem a mim. Ela prendeu a respiração. Não deveria depender de ti, sussurrou ela. Mas dependes, disse ele suavemente. E estou feliz que finalmente tenhas te permitido. Ela fechou os olhos, deixando as palavras dele penetrarem nos lugares que ela mantinha trancados há muito tempo. Andrew voltou alguns minutos depois. Ele está a dormir, disse ele. Ele ficará bem durante a noite. Mas, Melissa, amanhã precisamos de finalizar o plano para a cirurgia. O tempo está a esgotar-se. Ela acenou com a cabeça fracamente. Eu entendo. Andrew hesitou, depois olhou para os dois. Não está sozinha, disse ele gentilmente. Não mais. Os olhos dela se voltaram para Luigi. E pela primeira vez desde que chegaram, algo não dito passou entre os três. Andrew percebeu. Luigi sentiu. Melissa fingiu que não. Eu devo ir, disse Andrew, pegando o casaco. Liguem-me se alguma coisa mudar. Obrigada, sussurrou Melissa. Ele acenou respeitosamente para Luigi antes de sair. O apartamento ficou em silêncio novamente. Melissa ficou a olhar para a porta fechada por um longo momento. Depois virou-se para Luigi, exausta, vulnerável e dolorosamente honesta. Por que estás a fazer isto? Perguntou baixinho. Por que estás aqui? Ele inclinou-se para a frente com os cotovelos apoiados nos joelhos. Porque não suportava com a ideia de te ver chorando sozinha. Os olhos dela encheram-se novamente, não de medo desta vez, mas de algo quente, frágil, perigoso. Luigi, sussurrou ela. Ele aproximou-se, agora a apenas um suspiro de distância. Melissa, murmurou ele. Preciso de saber uma coisa. E desta vez quero a verdade. Ela não se mexeu, não pestanejou. A voz dele baixou. Quando disseste amo-te ao Andrew, era assim que uma mulher ama um homem? Ela abanou a cabeça instantaneamente, com lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Não, foi da maneira que uma filha ama a pessoa que salvou o seu pai. Ele exalou trêmulo, o alívio atingindo-o em uma onda lenta que ele não se preocupou em esconder. Então responda-me isto. Ele sussurrou. A outra pessoa por quem você está apaixonada? A respiração dela parou. Um batimento cardíaco silencioso e trêmulo passou. Ela olhou para ele. Olhou de verdade, e ele sentiu isso em todos os lugares. Não consigo. Ela sussurrou. Não consigo pensar nisso agora. Isso não é um não. Também não é um sim. Ela sussurrou de volta. Então o que é? Ele perguntou, inclinando-se para mais perto, a voz quase inaudível.
É o meu medo, ela disse, de querer algo que não deveria querer. Ele tocou o queixo dela gentilmente, guiando os olhos dela de volta para os dele. Tu queres-me? Ela fechou os olhos, lágrimas caindo silenciosamente. E eu quero-te, disse ele baixinho, mais do que quero respirar. Os lábios dela se abriram num som suave que não era bem um soluço. Ele passou o polegar sob o olho dela, enxugando uma lágrima. Não posso beijar-te agora, sussurrou ele. Não enquanto o teu coração está partido. Não enquanto esta noite parece tão pesada. Ela acenou com a cabeça, tremendo. Mas não penses por um segundo, murmurou ele, que eu não quero. A sua respiração tremeu. Luigi, sussurrou ela, inclinando-se instintivamente para a frente, querendo calor, querendo conforto, querendo... Ele puxou-a para o seu peito, não num abraço apaixonado, mas num abraço lento e protetor. As mãos dela agarraram a camisa dele. O queixo dele repousava suavemente no topo da cabeça dela. Já não estás sozinha, sussurrou ele novamente. E desta vez, ela não discutiu. Derreteu-se completamente nele. Ficaram assim enquanto o relógio tic-taqueava silenciosamente até as lágrimas dela secarem, até a respiração dela se estabilizar, até ele sentir que ela relaxava pela primeira vez em semanas. Então, finalmente, ela afastou-se. Devo ver como ele está, sussurrou ela. Eu vou contigo. Não, disse ela suavemente. Fica aqui só por um minuto. Preciso de pensar. Ele acenou com a cabeça uma vez, deixando-a ir. Ela entrou no quarto. Luigi exalou. As suas mãos ainda cheiravam levemente ao perfume dela. A sua camisa mantinha a forma da bochecha dela. O seu pulso ainda latejava com o eco de quase confissões. Ele tinha cruzado uma linha naquela noite. Ela também a tinha ultrapassado. E amanhã tudo mudaria. Mas enquanto ele se sentava na sala escura do pequeno apartamento dela, esperando por ela como um homem que não tinha outro lugar onde quisesse estar, uma verdade pesava em seu peito. Ele não tinha mais medo de desejá-la, apenas de perdê-la antes de poder mostrar o que ela realmente significava para ele. Quando ela voltou, sua expressão tinha mudado novamente. Não está abalada, não está a chorar, está determinada. Luigi, disse ela suavemente, precisamos de conversar. Ele levantou-se lentamente, o pulso a estabilizar-se em algo expectante, carregado. Ela engoliu em seco. Há algo que não sabes, disse Melissa. Algo que tenho escondido. Ele aproximou-se, pronto para qualquer coisa, exceto para o que ela sussurrou a seguir. E a verdade que viraria tudo de cabeça para baixo. Há algo que não sabes, disse Melissa. A sua voz era suave, mas cortou o silêncio como uma linha afiada. Luigi endireitou-se lentamente na pequena sala de estar, com todos os músculos em alerta. Algo que tenho escondido, acrescentou ela. Ele lidara com segredos toda a sua vida. As pessoas escondiam dinheiro, mentiras, erros. Isto era diferente. Era ela. E ele já sabia que o que quer que ela estivesse prestes a dizer iria atingi-lo em cheio. Ele manteve o tom calmo. Então conta-me. Ela olhou para o quarto onde o pai dormia, depois voltou a olhar para ele. Os seus olhos estavam brilhantes, mas firmes agora, como se ela tivesse finalmente chegado ao ponto em que não conseguia mais carregar tudo sozinha. Aqui não, sussurrou ela. Não quero que ele ouça nada se acordar. Luigi acenou com a cabeça. Venha para a cozinha, disse ela. Na verdade, não era uma cozinha. Era um espaço estreito com armários velhos, uma pequena mesa encostada à parede e uma cafeteira que definitivamente já tinha vivido várias vidas. Ainda assim, era dela. Cheirava a café e baunilha e ao leve aroma de limão do spray de limpeza. Ela sentou-se à pequena mesa. Ele sentou-se na cadeira à sua frente, os joelhos quase a tocar-se sob a madeira. Por um momento, ela não falou nada. Torceu um guardanapo entre os dedos, rasgando-o lentamente. Seja o que for, disse ele, prefiro ouvir de ti do que de um estranho. Não filtres nada para mim. Esse é o problema, respondeu ela. Tenho filtrado tudo em torno de si desde o início. Ele franziu a testa. O que quer dizer? Ela inspirou e deixou as palavras saírem antes que pudesse se conter. Eu estava a planear demitir-me. O ar saiu dos pulmões dele. As costas ficaram rígidas. Quando? Daqui a algumas semanas, disse ela, baixando os olhos para o guardanapo rasgado. Depois de economizar um pouco mais. Depois de ter a certeza de que a cirurgia do meu pai seria marcada,
Disse a mim mesma que terminaria tudo no escritório de forma organizada, treinaria alguém, sairia em bons termos e desapareceria antes que você percebesse muito. Ele olhou para ela. Ele esperava muitas coisas. Isso não era uma delas. Você ia desaparecer? Ele repetiu lentamente. Os olhos dela se encheram de lágrimas novamente. Sim, sem falar comigo, sem me dar a chance de ajudar ou a chance de... Ele parou antes de terminar a frase. Ou uma chance de te amar da maneira que você merece. Eu não queria que você se sentisse obrigado, ela disse rapidamente. Eu não queria que você pensasse que eu estava ficando para tirar vantagem de você. Não queria que me visses como alguém que ficou porque precisava de algo. Ele soltou um suspiro silencioso e sem humor. Notícia de última hora, Melissa. Tu já precisas de algo e já ficaste. Ela quase sorriu, mas o sorriso morreu antes de se formar completamente. Ela empurrou o telemóvel pela mesa em direção a ele. Na tela, havia um rascunho de e-mail. Assunto: demissão. Melissa Davis. Data: daqui a uma semana. Tu já escreveste isso, disse ele. Sim. Os olhos dele percorreram o texto. Curto, respeitoso, frio. Obrigada pela oportunidade. Sou grata pelo tempo que passei na KI Enterprises. Preciso de tratar de assuntos pessoais e não poderei continuar. Ias mesmo enviar isto? Perguntou ele. Sim, sussurrou ela. Se não tivesses descoberto o que se passava, eu teria enviado. Ele olhou para cima com um olhar ardente. Por quê? Perguntou ele. Diga-me a verdadeira razão, não a educada. Ela engoliu em seco. Porque estava a apaixonar-me pelo meu chefe enquanto a minha vida desmoronava, confessou ela, com a voz quase inaudível. E isso parecia o pior momento do mundo. As palavras ficaram suspensas no ar. Ele pestanejou uma, duas vezes. Ele estava à espera de alguma versão dessa verdade. Ouvir isso em voz alta afetou-o de forma diferente do que ele imaginava. Irias abandonar o teu emprego, disse ele lentamente. E a mim, por causa dos teus sentimentos? Sim. Os dedos dela tremiam agora. Porque não queria que te sentisses preso. Não queria que te sentisses responsável por mim. Não queria que isto se transformasse numa história complicada em que as pessoas diriam: claro que ela ficou. Olha quem é o chefe dela. Ele fechou os olhos por um breve segundo. Tens tão pouca consideração por mim? Ele perguntou baixinho. Não, ela respondeu imediatamente. Esse é o problema. Eu penso muito em ti. É exatamente por isso que não podia deixar os meus sentimentos arruinarem a tua vida. Ele cerrou os dentes. Ele inclinou-se para a frente com os antebraços sobre a mesa, as mãos deles a apenas alguns centímetros de distância. Tu não estavas a arruinar a minha vida, ele disse baixinho. Tu estavas a tornar-te a única parte dela que parecia valer alguma coisa. A respiração dela ficou presa. Ela olhou para ele, atordoada, como se nenhuma parte dela estivesse preparada para ouvir aquilo. Não estou a dizer isto porque sinto pena de ti, continuou ele. Não estou a dizer isto porque o teu pai está doente, ou porque esta noite foi intensa, ou porque estou cansado e emocional. Ele manteve o olhar firme e fixo nela. Estou a dizer isto porque cada vez que sorris para outra pessoa, eu sinto. Porque cada vez que falas com ele, ele acenou com a cabeça para o telemóvel dela. Tenho de lutar contra o instinto de afastar-te. Porque sempre que sais do meu escritório, quero chamar-te de volta sem motivo. Os seus lábios abriram-se. E porque a ideia de te veres a demitir, concluiu ele, com a voz a apertar, dói fisicamente. Uma lágrima escorreu pela sua bochecha. Disse a mim mesma que se saísse seria mais fácil para ti, sussurrou ela. Que simplesmente contratarias outra pessoa e seguirias em frente. Não quero outra pessoa, disse ele. O coração dela bateu forte. Tu não entendes, ela sussurrou. Tu. És forte, controlado, sempre composto. Eu sou apenas uma mulher a tentar manter o pai vivo, pagar as contas e não desmoronar na frente do homem que ela... Ela se interrompeu, apertando os lábios. O homem que ela o quê? Ele perguntou gentilmente. Ela balançou a cabeça. Não me faça repetir. Quero ouvir de novo. As bochechas dela ficaram vermelhas. Não posso, ela sussurrou, porque se eu disser de novo, não vou querer deixar ir. E talvez eu tenha que deixar um dia. Ele balançou a cabeça. Não pretendo deixar você ir, ele disse. Não como minha assistente e definitivamente não como a mulher que me faz perder o controle em cada corredor,
cada elevador, cada vez que dizes o meu nome. A mão dele moveu-se lenta e deliberadamente, até que os dedos repousaram sobre os dela na mesa. Ela não se afastou. A voz dela era firme. O dinheiro, o futuro do meu pai. Não se trata apenas de sentimentos, Luigi. Eu sei, disse ele. Ele apertou a mão dela. É por isso que vou tratar dessa parte. Os olhos dela arregalaram-se. Não, disse ela instantaneamente. Absolutamente não. Eu disse-te, não quero a tua caridade. Não quero ser mais uma pessoa na tua lista de pessoas que tens de consertar. Isto não é caridade, disse ele. Então o que é? Ela exigiu, levantando a voz. Diga-me exatamente o que acha que isto é. A resposta dele veio rapidamente. É amor. Silêncio. Silêncio real agora. Até os sons distantes da rua pareciam desaparecer. Ela olhou para ele atordoada. Não precisa de responder, disse ele, percebendo o choque no rosto dela. Não precisa de decidir nada esta noite. Não precisa de concordar com nada. Ele apertou os dedos dela novamente. Mas não vou mais fingir que isto é apenas sobre uma funcionária que precisa de um empréstimo, continuou ele. Não é. Eu me importo com o teu pai porque ele é o teu pai. Eu me importo com essa cirurgia porque é a tua vida. Eu me importo com aquele médico porque ele tem algo que eu quero. A tua confiança. O queixo dela tremeu. Tu já tens a minha confiança, sussurrou ela. É por isso que isto é tão assustador. O polegar dele traçou uma linha lenta sobre os nós dos dedos dela. Então deixa-me provar que estás certa em confiar em mim, murmurou ele. Deixa-me estar ao teu lado de todas as formas que permitires, como teu chefe, como teu sistema de apoio, como o homem que te ama. Podes traçar os limites. Eu respeitarei, mas não me excluas e afastes pensando que isso tornará a minha vida mais fácil. Ela engoliu em seco. Dizes isso como se eu fosse importante. Tu és. Ele disse isso como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. As lágrimas escorriam agora, livremente, sem mais se esconderem. Luigi, ela sussurrou. Se ajudares com a cirurgia, como poderei retribuir? O canto da boca dele se ergueu ligeiramente. Não podes, ele disse suavemente. E eu não quero que retribuas. Ela quase riu entre lágrimas. Isso não é justo. Tudo bem, ele respondeu. Vamos chamá-lo de acordo. Ela franziu a testa. Com que juros? O seu sorriso se aprofundou, caloroso e um pouco provocador. Juros pagos com o tempo, ele disse. Por você não fugir de mim. Por você me deixar levá-la para jantar em algum lugar que não seja o lounge de um hotel cheio de clientes. Ela soltou um suspiro trêmulo que se transformou em uma risada baixa. Você está negociando os termos agora? Ela perguntou. Sou muito bom com contratos, ele disse com os olhos suaves. Mas se você quiser algo oficial, pedirei aos meus advogados que redijam algo amanhã. Um acordo de investimento emocional não reembolsável. Ela riu novamente, levando a mão à boca. O som foi baixo, mas era real, e acendeu algo dentro dele. É essa a sua maneira de me convidar para sair? Perguntou ela. Sim, disse ele simplesmente. É isso mesmo. Os olhos dela brilharam. No meio de uma crise? Exatamente, no meio de uma crise, respondeu ele. Porque estou cansado de fingir que somos apenas chefe e assistente. E tu está cansada de fingir que estás bem quando não estás. Os ombros dela relaxaram. Ela olhou para as mãos deles unidas sobre a mesa. Não podes consertar tudo, sussurrou ela. Eu sei, disse ele, mas posso consertar esta parte. O dinheiro, o hospital, a logística. É nisso que sou bom. Ele inclinou-se para a frente, baixando a voz. E a parte em que estou a aprender a ser bom é ser o homem em quem podes confiar sem sentir que lhe deves alguma coisa. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Então, finalmente, ela acenou com a cabeça. Fala com o Andrew, disse ela. Pergunta-lhe o que precisamos para a cirurgia. Os números reais, os prazos reais, sem amenizar as coisas. Eu falarei, respondeu Luigi. E você vai me deixar pagar tudo o que você investir, acrescentou ela rapidamente. Ele apertou os lábios. Vamos negociar mais tarde, Luigi, insistiu ela. Ele suspirou. Tudo bem, podes pagar-me não enviando aquele e-mail de demissão. Ela olhou para ele. É isso mesmo que queres? Perguntou ela. Sim, disse ele. E qualquer outra coisa que decidires dar-me depois disso, considerarei um bônus. As bochechas dela coraram. Ele não desviou o olhar. O coração dela parecia bater em todas as partes do corpo ao mesmo tempo. Está bem, sussurrou ela. Não vou demitir-me.
O alívio tomou conta dele com tanta força que ele quase teve de afrouxar a gravata, apesar de não estar a usar uma. Ótimo, murmurou ele. É um começo. Eles ficaram assim, apenas respirando, deixando o peso do que acabara de ser dito assentar entre eles. Então, um som baixo veio do quarto. Um gemido suave, uma tosse. Melissa levantou-se de um salto. O meu pai! Ela correu em direção à porta. Luigi seguiu-a mais lentamente, parando na soleira. O pai dela mexeu-se na cama, abrindo os olhos. Ei! Disse Melissa gentilmente, sentando-se na beira da cama. Assustaste-me. O pai dela piscou, levando alguns segundos para focar a visão. Estou bem, disse ele com voz rouca. Preocupa-te demais. É o meu trabalho, disse ela, tentando manter a voz leve. Ele olhou para além dela, reparando em Luigi na porta. E quem é este? Perguntou com voz cansada, mas curiosa. Finalmente trouxeste para casa aquele chefe importante de quem sempre falas. Melissa congelou. Pai. Luigi entrou. As expressões suavizaram-se. Boa noite, Sr. Davis. Ele disse. Sou Luigi Key. Trabalho com a sua filha. O pai dela o estudou. Trabalha com ela ou a faz trabalhar demais? Melissa gemeu. Pai, por favor. Luigi realmente sorriu. Ambos, ele admitiu. Mas estou a aprender a equilibrar isso. As sobrancelhas do Sr. Davis se ergueram ligeiramente, como se estivesse impressionado por ter recebido uma resposta direta. É você que a está a deixar louca? Perguntou ele. Melissa cobriu o rosto com as mãos. Meu Deus, até os olhos de Luigi se aqueceram. Talvez seja, disse ele, mas também sou aquele que vai garantir que receba os melhores cuidados possíveis. O olhar do Sr. Davis ficou mais intenso. Sabes, Melissa o acenou com a cabeça. Eu contei-lhe. A Anne ainda está aqui? Perguntou o pai dela. Sim, respondeu Luigi antes que ela pudesse responder. Não vou a lado nenhum. O homem mais velho olhou para os dois, algo como compreensão surgindo nos seus olhos cansados. Então não preciso de me preocupar esta noite, disse ele baixinho. Lentamente estendeu a mão para a mão de Melissa com uma das suas mãos e com a outra apontou para Luigi. Vocês dois resolvam isso, murmurou ele. Só não deixem que ela carregue o mundo sozinha nunca mais. Ela herdou isso de mim, e isso quase me destruiu. Não quero que isso a destrua. O nó na garganta de Melissa era grande demais para engolir. Luigi aproximou-se com a voz baixa e sincera. Não vou deixar, disse ele. Tem a minha palavra. O pai dela acenou com a cabeça, depois fechou os olhos novamente, voltando a adormecer. Melissa ficou mais um momento, passando a mão pelo braço do pai. Depois, voltou para o corredor, fechando a porta quase completamente. Encostou-se à parede, exalando. Luigi aproximou-se, parando bem à sua frente. Está bem? Perguntou ele. Não, disse ela honestamente, mas estou melhor do que estava há uma hora. Ele acenou com a cabeça. Ela olhou para ele com os olhos brilhantes, mas agora calmos. Se ajudares com a cirurgia, disse ela lentamente. E se eu ficar na empresa, e se tentarmos ver no que isto vai dar, a sua voz tremeu na última parte. O que acontece se tudo desmoronar? E se eu não for forte o suficiente? E se te arrependeres de te envolver com alguém cuja vida é tão complicada? Ele inclinou-se com uma mão apoiada na parede ao lado da cabeça dela e a outra pairando perto da cintura dela, mas ainda sem tocá-la. Não tenho medo do complicado, murmurou ele. Tenho medo que te afastes antes mesmo de tentarmos. O pulso dela acelerou. Não devias dizer coisas assim, sussurrou ela. Por que não? Porque torna muito difícil proteger-me. Talvez, disse ele baixinho, está na hora de parares de tentar proteger-te de mim. A mão dele finalmente pousou na cintura dela, gentil, mas segura. Ela não o empurrou. A voz dela saiu quase inaudível. Se eu me apaixonar por ti, Luigi, não há voltas a dar. Já deste, disse ele suavemente. Só não te permitiste admitir isso. O coração dela disparou. Os rostos deles estavam tão próximos que ela podia sentir a respiração dele nos seus lábios. Diz-me para ir embora, sussurrou ele. Diz-me que não queres isto. Diz-me que não me queres. Ela abriu a boca. Nenhum som saiu. Em vez disso, a verdade mais íntima e crua escapou das suas defesas. Não quero que vás embora. Ela respirou fundo. Era tudo o que ele precisava. Ele fechou a última distância entre eles e beijou-a lentamente, profundamente, cuidadosamente. Não foi um beijo apressado e desesperado,
mas uma promessa. Quente, firme, paciente. O tipo de beijo que dizia: estou aqui, vou ficar, agora estás segura. As mãos dela deslizaram pelo peito dele, agarrando-se como se tivesse finalmente encontrado algo sólido. Os dedos dele apertaram a cintura dela, puxando-a para si apenas o suficiente para que todos os contornos dos seus corpos se alinhassem, mas ainda assim com suavidade, ainda assim com controlo. Não havia caos, apenas eles. Quando finalmente se afastaram com a respiração instável, a testa dela repousou levemente contra a dele. E agora? Sussurrou ela. Ele sorriu contra a pele dela. Agora, disse ele. Amanhã falo com o Andrew. Fazemos um plano. Tratamos da cirurgia. Não envias aquele e-mail. Voltas para o escritório. Fingimos ser normais perante todos os outros. E quando estivermos sozinhos? Perguntou ela com voz baixa. A resposta dele foi simples. Quando estivermos sozinhos, deixamos de fingir. As bochechas dela coraram. E se tudo der errado? Ela perguntou. Ele deu um beijo na testa dela. Então enfrentamos isso juntos, ele disse. Sem mais segredos, sem mais fugas. Ela soltou um suspiro lento, deixando as palavras dele penetrarem profundamente. Pela primeira vez em muito tempo, o medo em seu peito foi acompanhado por outra coisa. Esperança. Ela acenou com a cabeça uma vez. Está bem, ela sussurrou. Fazemos do teu jeito. Ele sorriu. Do nosso jeito, corrigiu. Ela sorriu de volta. No entanto, quando o telemóvel dele vibrou baixinho no bolso, uma mensagem do chefe de segurança sobre uma complicação no escritório, um pensamento surgiu na sua mente, sombrio e teimoso. Será que ele conseguiria impedir que o seu mundo perigoso afetasse o dela? Ou, por mais cuidadoso que fosse, a mala iria arrastá-la para uma vida que ela nunca pediu? Ele ainda não tinha a resposta. Mas amanhã, ele iria descobrir. Quando o telemóvel de Luigi vibrou no bolso, ele não olhou imediatamente. Melissa ainda estava encostada nele, a respiração quente contra a sua clavícula, os dedos repousando levemente na sua camisa, como se só agora tivesse percebido que podia tocá-lo. Ela sussurrou. Não quero que este momento acabe. Então não vai acabar, murmurou ele passando a mão pelo queixo dela. Vamos construir mais 100 como este. Os olhos dela suavizaram-se. Havia algo na sua expressão, confiança. Finalmente, confiança que fez o seu peito doer da melhor maneira. O telemóvel vibrou novamente. Ele suspirou. Tenho de verificar. Ela acenou com a cabeça, afastando-se apenas o suficiente para ele alcançar o bolso. Ele olhou para o ecrã, a tensão formando-se instantaneamente. Uma mensagem de Marco, o seu chefe de segurança. Preciso de o atualizar o mais rápido possível. Prazo apertado para a aprovação cirúrgica. Ligue-me. Ele exalou, aliviado por não ser nada relacionado com perigo. Então olhou para Melissa, que o estudava cuidadosamente. É mal? Perguntou ela. Não, disse ele. Apenas o mundo real a lembrar-nos que existe. O seu meio sorriso era cansado, mas genuíno. É sempre assim. Ele segurou-lhe a bochecha novamente, acalmando-a. Eu trato disso. Concentre-se no seu pai esta noite. Ela acenou com a cabeça, mas não soltou a mão dele. Na manhã seguinte, Luigi chegou ao escritório mais cedo do que o habitual. Não porque precisasse, mas porque, pela primeira vez, queria estar lá antes que ela chegasse. Queria vê-la entrar no seu mundo, não como alguém que se escondia, não como alguém com medo de o desapontar, mas como alguém que caminhava em direção a ele. Às 8h59, ela chegou, vestindo calças bege claras, uma blusa creme bem ajustada na cintura e uma confiança tranquila que não estava presente na semana anterior. Ele levantou-se. Bom dia, disse ele, incapaz de impedir que o calor transparecesse na sua voz. Bom dia, respondeu ela olhando para ele, suave e doce. Ela caminhou até a sua secretária, abriu o seu tablet e organizou os seus ficheiros como sempre. Mas desta vez, cada movimento o atingiu de forma diferente, porque, desta vez, ela não estava a fingir que não sentia a atração entre eles. Ele saiu do seu escritório 1 minuto depois. Melissa, ela olhou para cima. Vamos encontrar-nos com o Dr. Cole ao meio-dia. A sua expressão mudou. Medo, gratidão e tensão nervosa misturados. Está bem, ela sussurrou. E esta noite, ele acrescentou, vou levá-la para jantar. As suas bochechas. Isso é um encontro? Sim, ele disse. E antes que pergunte, não pode recusar. Ela mordeu o lábio sorrindo. Eu não estava a planear recusar.
Ele voltou para o seu escritório, mas o seu peito parecia mais leve do que nos últimos meses. Ao meio-dia, encontraram-se com Andrew numa sala de consulta privada na clínica. Andrew entrou com um prontuário médico na mão e uma expressão suave reservada apenas para Melissa. "É bom ver-vos", disse ele. Luigi estendeu a mão primeiro. "Doutor." Andrew apertou-a, profissional, mas observador. Disse que queria todos os detalhes. "Sim", respondeu Luigi. "Sem filtrar, sem minimizar. Queremos tudo." Melissa sentou-se ao lado dele, respirando calmamente. Andrew abriu os registros num ecrã. "O seu pai está apto para a cirurgia", disse ele, "mas precisa ser feita nas próximas 6 semanas." Melissa lá sentiu, segurando a borda da cadeira. Andrew continuou. "O seguro cobrirá parte, mas não o suficiente. Taxas hospitalares, honorários do cirurgião, cuidados pós-operatórios. É muito, mas tratável, e se a cirurgia correr bem, ele tem grandes chances de uma boa recuperação." A sua garganta apertou. Graças a Deus. Luigi apertou a mão dela debaixo da mesa, sem que ninguém visse, mas ela sentiu profundamente. Os olhos de Andrew voltaram-se para as mãos deles por uma fração de segundo. Mas ele continuou. "O custo é o maior problema", disse ele com cautela. "Mas é possível lidar com isso com apoio externo." Melissa começou. "Andrew, não posso pedir. Não está a pedir-me", disse ele gentilmente. "E não está a pedir a ele." O seu olhar baixou. Ela não queria pedir a ninguém. Luigi falou antes que o peso pudesse esmagá-la. "Eu vou cobrir", disse Andrew, piscando os olhos. "Sr. Key, isto não é uma negociação", disse Luigi calmamente. "Marque a cirurgia. Diga-me os prazos para os pagamentos. Eu trato do resto." Andrew acenou com a cabeça lentamente. "Imaginei que diria isso." Os olhos de Melissa encheram-se instantaneamente. "Oi, Luigi", ela sussurrou. "Não sei como fazer isso." "Não precisa", disse ele suavemente. "Não me deve nada, exceto honestidade." Ela enxugou uma lágrima, inspirou trêmula e olhou para os dois. Andrew limpou a garganta. "Fico feliz que ela tenha pessoas que cuidam dela." Não havia ciúme em seu tom agora, apenas uma compreensão silenciosa. Talvez ele tenha percebido que estava se agarrando a uma versão de Melissa que não era mais sua. Depois de discutir logística, medicação e os próximos passos, eles se levantaram para sair. Andrew tocou levemente o braço de Melissa, um último gesto de apoio. "Se precisar de alguma coisa", disse ele gentilmente, "eu ainda estou aqui." Ela sorriu suavemente. "Eu sei." Mas quando ela se virou para o corredor, caminhou ao lado de Luigi, não atrás dele, não longe dele, ao lado dele. E Andrew viu isso. Ele deu um pequeno sorriso triste e deixou-a ir. Luigi foi buscá-la às 7 da noite. Ela usava um vestido preto simples, nada muito chamativo, nada extravagante, mas nela ficava deslumbrante. "Você está linda", ele começou. Depois desistiu de tentar encontrar uma palavra que não soasse ridícula. Ela riu suavemente. "Tu também estás lindo", disse ela provocando. Ele bufou. "Não é assim que essa palavra funciona." "Funciona esta noite", respondeu ela. O jantar não foi sofisticado. Ele não a levou a um restaurante de luxo ou a um lugar com lustres. Ele escolheu um restaurante italiano aconchegante, situado entre 2 prédios antigos de tijolos, onde velas brilhavam em todas as mesas e as paredes cheiravam a manjericão e vinho. Ela relaxou quase imediatamente. "Por que aqui?", perguntou ela, bebendo um gole de água. "Por que não precisas de luxo esta noite?", disse ele. "Precisas de conforto." Os olhos dela suavizaram-se. Conversaram de verdade pela primeira vez, sem barreiras ou tons cautelosos. Ela contou-lhe sobre a sua infância, sobre a mãe que perdeu muito cedo, sobre as dificuldades do irmão, sobre como trabalhou durante a faculdade enquanto cuidava do pai. Ele contou-lhe coisas que nunca tinha contado a ninguém, exceto à família, sobre responsabilidade, sobre expectativas, sobre a solidão de ser poderoso, sobre como se sentiu ao vê-la entrar no seu escritório pela primeira vez e sentir algo se abrir dentro dele. A mão dela encontrou a dele na mesa a meio da sobremesa e ficou lá, sem hesitação, sem medo, apenas calor. Quando saíram depois do jantar, a noite estava fresca, uma brisa suave acariciava o cabelo dela sobre os ombros. "Estás com frio?", perguntou ele. "Um pouco", admitiu ela. Ele desabotoou o casaco e enrolou-o nos ombros dela. Ela puxou-o para perto, inalando o cheiro dele.
Cedro, fumo, algo quente. Caminharam lentamente de mãos dadas. Luigi, disse ela baixinho, disseste algo há pouco, que me amavas. Ele olhou para ela com os olhos firmes. Eu estava a falar a sério. A respiração dela tremia. Tenho medo, sussurrou ela. Eu também, disse ele, mas o meu desejo por ti é mais forte. Ela olhou para ele, os olhos brilhando sob as luzes da rua. Acho que... A sua voz vacilou. Acho que também estou a apaixonar-me por ti. Ele exalou como se ela tivesse acabado de colocar algo precioso nas suas mãos. Então apaixona-te, sussurrou ele, passando o polegar pela bochecha dela. Estou aqui. Inclinou-se e lhe beijou-a. Desta vez não foi um beijo gentil como antes, mas mais completo, mais profundo, uma mistura de alívio e desejo, e algo que tinha o sabor do futuro. Ela derreteu-se nos seus braços, deslizando os braços à volta do pescoço dele. E pela primeira vez em muito, muito tempo, nenhum dos dois sentiu medo do mundo. Apenas medo de se perderem um ao outro. A cirurgia do pai dela foi marcada. Luigi tratou de todos os detalhes com discrição, respeito, sem nunca a fazer sentir-se inferior. Ele conheceu o irmão dela, ajudou a organizar o transporte, falou com Andrew e a direção do hospital sem alarde. Melissa disse que o amava 2 noites antes da cirurgia. Ela não sussurrou. Ela não escondeu. Ela disse isso encostada no peito dele no sofá, com os braços dele à sua volta, e ele beijou-a como se tivesse esperado a vida inteira para ouvir isso. Na manhã da cirurgia, ela estava lá apavorada. Ele segurou a mão dela durante cada minuto de espera. Quando o médico saiu e disse as palavras, foi um sucesso, ela desabou nos braços de Luigi, soluçando de alívio. Ele abraçou-a com mais força do que nunca. O pai dela recuperou bem. O irmão conseguiu um emprego melhor. Melissa nunca enviou o e-mail de demissão. Luigi mudou a secretária dela, não por ser a sua favorita, mas porque queria tê-la mais perto. Ela brincou com ele, dizendo que ele precisava de tê-la à vista. Ele não negou. Eles entraram num ritmo romântico, estável, apaixonado, solidário. Ela continuou a trabalhar como sua assistente, mas com limites claros. Trabalho era trabalho e amor era amor. Ele respeitava isso, adorava-a. Uma noite, meses depois, ela perguntou-lhe: alguma vez se arrependeu de se envolver comigo? Ele beijou-lhe o ombro e murmurou: nem por um segundo. Ele tinha amado muitas coisas na sua vida. Poder, controlo, ambição, mas nada se comparava ao modo como a amava. Melissa sempre fora o batimento cardíaco que ele não sabia que estava a perder. E a vida que construíram juntos tornou-se a prova de que, mesmo no mundo perigoso em que ele vivia, o amor ainda podia ser o lugar mais seguro de todos. Antes de ir, gostaria de lhe pedir um pequeno favor. Se gostou desta história, inscreva-se no canal. Isso ajuda-me mais do que imagina e permite que estes vídeos continuem a ser publicados. O link está logo abaixo do vídeo, e se estiver a assistir na TV, basta apontar a câmera do seu telemóvel para o código QR na tela. Com este simples gesto, apoia um criador como eu da maneira mais poderosa possível. Muito obrigado e que Deus o abençoe.